Ora bem, vamos então começar. Eu vou-vos passar aqui, para quem quiser, aproveito sempre para vos passar aqui algumas folhinhas para, se quiserem deixar informação. Não sei se está, mas de qualquer maneira já está. Pronto, fica aqui, se houver. Se alguém mais quiser por aí, ficam já aí, porque vai ser difícil depois passar sempre para esse lado. Queria aproveitar, não sei se aí ao fundo conseguem ouvir bem, se o som está bom aí ao fundo. Pronto, queria vos dar as boas-vindas para mais este encontro da Casa Tarot. E neste início queria, para quem ainda não sabe e algumas pessoas não conhecem, queria dizer-vos que a Casa Tarot, no fundo, está não só a dinamizar eventos que têm a ver com o Tarot, mas também com as áreas ligadas. Hoje vamos ter, digamos, as áreas ligadas, muito ligadas ao Tarot, porque vamos falar na importância dos números. E desses números vamos aproveitar números que podem parecer bastante aleatórios, mas que na realidade são os números que estão à nossa volta e que têm a ver com o momento que estamos a passar. E se no Tarot nós escolhemos cartas que estão naquela altura no baralho à nossa frente, hoje vão ver um outro método que eu acho muito interessante e que aqui os nossos convidados, o Daniel Fernandes e a Sandra Jorge, nos vão falar. E é um método interessante porque faz a ligação dos números do momento, as horas, a data, e eles falarão melhor em termos de outros pormenores, como é que os ligamos àquilo que estamos a falar, como é que eles são augúrio para aquilo que estamos a tratar no momento. O que me parece ser algo tão sensível como, na realidade, escolher uma carta. Porque não havemos de escolher também os sinais à nossa volta. Ainda há pouco tempo, aqui a Espiral teve um evento muito interessante sobre a leitura, por exemplo, de folhas de chá. As folhas de chá são outro sinal do momento. Haverá outros, quer dizer, o que está em causa, no fundo, é o sabermos usá-los ou o sabermos interpretar esses sinais. Porque uma vez tendo a sensibilidade para eles, eles podem ser usados de muitas maneiras. Então, vou passar para já aqui a palavra. Hoje a Sandra Jorge vai começar, vai abrir. Eu vou-lhe passar aqui este microfone que vai andar aqui por nós e pela plateia quando quiserem fazer perguntas. Eu posso aproveitar ainda um pouquinho, peço desculpa, deste microfone para dizer, pronto, vamos andar pela plateia, quando houver perguntas peçam, iremos levar aí, porque devo avisar, pronto, eu penso que isto é importante, que estamos a gravar e não só estamos a transmitir em direto pela internet, pelas transmissões da Casa Tarot, o que vai possibilitar cada vez mais às pessoas que vão sabendo o poderem estar do outro lado, a assistir em direto, a pôr algumas questões, se for caso disso,
E a terem e criarem também este hábito de estarem connosco, que estamos aqui presencialmente, mas estarem em qualquer lado do mundo, poderem estar também aqui connosco. Está também a ser gravado e, portanto, se a gravação e tudo correr bem, será apresentada também e ficará depois disponível no YouTube e não só, onde as pessoas poderão consultar. Pronto, depois desta apresentação, eu vou-vos passar então a Sandra Jorge. Vão-me ver, entretanto, a passar por um lado e por outro, a agarrar fios, a mudar aqui imagens, etc. Porque, digamos, que o que tem aqui do meu lado esquerdo é uma mini-regi de televisão e de gravação, portanto, em que vamos usar várias câmaras, um só microfone, mas vamos usar várias câmaras. Portanto, vão-me ver atarefado e às vezes um bocado baralhado aqui no meio destas coisas. Sandra. Obrigada, João. Muito boa tarde. Obrigada a todos por estarem presentes. Eu vou só fazer uma breve introdução relativamente a este, podemos lhe chamar método, que foi criado e desenvolvido por nós e que alia várias áreas de conhecimento, como é o caso, portanto, da numerologia, como é o caso do tarot e também da astrologia horária. O que nós criámos foi um método muito simplista, de cariz muito prático, que nos pudesse facilitar a vida a todos, a partir do momento em que, portanto, tivessem conhecimento deste curso, no sentido de, tal como o João dizia, nós podermos estar mais atentos aos sinais, à simbologia que nos rodeia e podermos com isso, no fundo, facilitar também a nossa vida. Temos um pensamento, precisamos de uma determinada resposta e através deste método que resolvemos chamar leitura numerológica e não numerologia, uma vez que a numerologia, através de, portanto, de cálculos, nos permite encontrar um resultado final, enquanto que nesta leitura numerológica, como resolvemos chamar, nós vamos seguindo passo a passo e, portanto, vamos desmistificando aqui a energia dos números e percebendo como é que, pelo meio, por assim dizer, nós podemos encontrar tantas respostas que não só nesse resultado final. Tendo em conta esta dinâmica, digamos assim, eu vou passar então aqui ao Daniel, que ele estará de facto aqui receptivo a questões e pronto, a exemplificar como é que isto funciona, este NCT, como nós lhe chamamos. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu iria sugerir que colocassem questões. Penso que, pelas caras que eu estou a observar, serão pessoas minimamente familiarizadas com aqui um bocadinho o conceito. E então eu gostaria de sugerir que viessem as perguntas de vocês para nós e nós tentaremos responder o mais breve e o mais sucinto possível. Alguém quer pôr perguntas? Não. Sim, João, parece. Eu quero pôr esta questão que, no fundo, me parece importante, que é, como eu já conheço de facto um pouquinho do vosso método, talvez sugerisse para essas questões surgirem, quer dizer, fazermos aqui um pequeno exemplo, pôr uma questão eu posso sugerir uma, e a sugestão, claro, é óbvia, que é, estamos aqui ainda, digamos, no início destes encontros, apesar deste já ser o segundo mês, estamos com este prazer de estar a iniciar o segundo mês de encontros, preparando-nos para o outubro, em que eu gostava de referir, que é o mês internacional Tarot, promovido pela Casa Tarot. Portanto, aí chamaremos de novo a estes encontros internacionais, porque vamos ter também aqui pela internet e presencialmente uma série de pessoas de todo lado.
Mas gostava, portanto, que fizessem, por exemplo, aproveitando o vosso método, que nos dessem uma ideia do que é que vai ser o que é que vão ser estes encontros, por exemplo. Que augúrios é que estes encontros podem esperar? 7 e 19. Então temos 19 e 19, certo? Então, numa situação destas, como é que nós iríamos trabalhar com o método? Então íamos pegar no horário 19-19, bem? Então, e a primeira coisa que nós íamos perceber é que na numerologia nós reduzimos os números a 1. Realmente isso é o resultado final e a energia em si. Bem? Digamos que é o resultado final daqueles acontecimentos todos. Mas a questão que se põe aqui, e a pergunta que nós fizemos a uma dada altura foi: nós temos uma mesa, a mesa é o resultado final, mas que trabalho é que houve até conseguirmos chegar à mesa? Então ficava aí um bocadinho pelo meio o processo em si dos acontecimentos até chegarmos à mesa. Então havia uma série de energias, uma série de acontecimentos, uma série de desencadear de possibilidades que estavam excluídas, em que maioritariamente as pessoas às vezes diziam numa leitura numerológica: porque eu tenho o número 4 e a estrutura e que bom, mas até chegar ao 4 a pessoa passava ali por uma série de fases e que se perguntava a ela própria: então, mas como é que me sai um 4 de estrutura e eu primeiro sou destruturado? Então havia aqui, aquilo que nós começámos a sentir é que havia uma falha, havia uma lacuna e havia necessidade de preencher esta informação e explicar às pessoas que até chegarem ao 4 vão passar por vários processos até conseguirem lá chegar. Então daí o facto de nós não termos, passámos a não reduzir os números, tá bem? E começámos a estudar os números em si e o acontecimento em si. Então, no caso daquilo que o João estava aqui a propor-nos, eu tenho 19 e 19. Numa situação normal, eu vou pegar no 19 e 19 e vou pegar num baralho de tarot. Tá bem? A primeira coisa que eu vou fazer é, vou tirar uma carta para o 1. Esta carta vai-me completar o 1 e sai o Sol. Ok? Em função da pergunta que foi feita, obviamente. Tá bem? Então temos o Sol para o 1. E agora vou pedir uma carta para o 9. O 9. Uma carta. Não. Uma carta. Tira uma carta qualquer. Vamos tirar uma carta para o 9. Muito bem. Temos o 2 de copas. Ok? Outra carta para o 1. Uma carta qualquer. Muito bem. Temos o 4 de espadas. E mais uma carta para o outro 9. Muito bem. Temos a morte. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é relacionar as cartas com os números. Vamos tentar perceber se eles são harmónicos, se a ligação entre o número e a carta se é harmónica ou se não, ou se cria tensão. Está bem? Uma das coisas que eu vou perceber é o Sol com 1. O Sol praticamente não cria tensão com quase nada. Está bem? Então eu vou considerar que isto é uma harmonia. Está bem? A carta 2 de copas com um 9. Então, se o 9 é o final de um ciclo, se é algo que termina, mas que dá início a algo novo também. Não é? O 9, temos por tendência a olhar para o 9 sempre como a morte de algo. E nunca nos lembramos que é a morte de algo, mas nessa morte vem sempre o início de algo também. Então eu posso dizer que vai haver a morte de algo, mas como eu tenho a energia do 2 de copas, dá-me a entender que há um início. Não vai ser um início muito simpático. Né? Vai ser um início em que me vai pedir que eu sacrifique algo no sentido de deixar algo para trás. Está bem? Estando relacionado com copas,
provavelmente, porque nós estamos ainda a meio da leitura, portanto, provavelmente poderá ter alguma ligação com algo emocional. Está bem? Então, temos aqui uma situação que vai ser tensa. Ok? O 4 de espadas com o 1. Se nós pensarmos que o 4 de espadas é o descanso, é o repouso, é acima de tudo a tranquilidade mental. Okay? Vamos considerar que o 4 de espadas é quase como se eu entrasse em meditação. Tudo bem, tenho aqui um túmulo, representa a morte, representa já a morte na sua fase seguinte, não é? Mas também representa o descanso. É? Se nós pensarmos que quando eu morro, eu saio deste plano e de uma certa maneira eu descontraio. A morte é uma descontração. É? Eu relaxo e fui. Então, no 1, que é o início de algo, temos aqui novamente uma nova tensão. Está bem? Mas não é uma tensão, e isto é importante perceber-se, porque nós depois vamos perceber se a carta é também, se tem força ou se está a retirar energia, se a conjunção número-carta, se ela dá energia ou se ela retira energia. Bem? Então aqui temos uma tensão em que também podemos considerar que há um prévio descanso para o início de algo. Está bem? Mas cria-se uma tensão, porque não é uma coisa fluida. Está bem? Então a seguir temos a morte com o 9. Uau, isto aqui é quase uma potência. Né? Então temos 9, morte, temos quase uma potência aqui. Em NCT, se vocês estivessem numa aula, eu diria isto é mesmo uma potência, ponto. Está bem? Não quero avançar para a potência porque estamos a fazer uma leitura. Se estivéssemos só a avaliar 9, morte, então aí é uma potência exata. Está bem? Dentro da leitura vamos ter que perceber como é que ela vai encaixar. Está bem? E então temos uma harmonia. Okay? O 9 harmoniza-se com o morte. Okay? Isto é importante nós percebermos. É que uma das dúvidas que surgiu e surge imenso durante os cursos é, então, mas se é uma coisa, uma coisa negativa, como é que é harmónica? Harmonia na forma como eles se ligam. Sempre. Está bem? Está entendido? Então, o que é que nós temos? Temos uma segunda fase, é o segundo mês, não é, João? É o segundo mês. Que vem com um início brilhante, né? Com uma força, com energia. Okay? Em que há o casar de um finalizar, e aqui o finalizar não é o fim de algo, é o finalizar do objetivo que se trazia de trás. Então, vamos imaginar, o João pensou neste objetivo, né? Começar a fazer estas tertúlias aqui na espiral, né? E então, há o 2 que diz que ele conseguiu estabelecer essa cooperação e, nesta altura, ele consegue finalizar o objetivo. O objetivo concretizou-se. Okay? Porém, o que é que me diz? Diz-me agora que há necessidade de apaziguar um bocadinho, bem? Por causa da carta de 4 de espadas. Dá-me a entender que é necessário, talvez, meditar um pouco para surgir uma nova estratégia no 1, okay? De forma a moldar e modificar toda a dinâmica em si. Okay? Então, basicamente, é pedido, e no fundo, quer dizer, quem conhece o João sabe que isto é um bocadinho real na vida dele. Ele está em constante pedido de novas dinâmicas. E esta é transformativa acima de tudo. Portanto, o que quer dizer que temos aqui uma oportunidade fantástica em que o João pega nestes encontros do tarot e, de alguma maneira, não sei como, onde nem porquê, nós poderíamos ver isso depois numa leitura seguinte, como é que isso se pode dar, mas de alguma maneira vai haver uma transformação na forma como o João vai gerir novamente estes encontros. Está bem? Fica aqui um bocadinho em aberto, porque volto a dizer, teríamos que fazer uma nova leitura, fica em aberto, que transformação é que vai ser essa, vai ser benéfica, se não vai, como é que vai ser, como é que não vai ser, eu acredito que sim. Eu acredito em ti, João, claro que sim.
incentivas as perguntas e de facto deixas-me com esta questão, que é o que tipo de transformação, portanto, que é algo que deixa sempre uma certa ansiedade quando nós levantamos algo que fica suspenso, não é? Como é que podemos então avançar a partir daqui? Aí eu sugeria, João, se houvesse a data efetiva do início do primeiro encontro, não é, pronto, seria mais fácil. Isto porquê? Porque, mais uma vez, o que é que nós vamos ter que perceber? É a data em que inicia todo este evento. Porque a meio da data pode haver uma informação de que no meio do processo pode haver uma necessidade de moldagem, de transformação, de modificar. Ok? Então, 3 de 7 de 2013. Logo à partida, há aqui uma informação, só olhando para os números, há aqui uma informação, se vocês pensarem, 3, 7, 2, 0, 1, 3. No 0, nós temos um vazio. É a altura em que cria-se espaço para iniciar algo. Está bem? É como se todo o passado limpa, eu abro para algo novo. É o vazio. É a oportunidade do algo novo. É o que antecede o 1. Portanto, se eu quero pôr algo dentro de um copo, se ele estiver cheio, eu não consigo pôr nada lá dentro. Portanto, eu tenho que vazar o copo. Eu tenho que ir ao 0 para voltar a pôr algo lá dentro. E olhando para a data, eu diria que nesta altura do campeonato, João, tu estás a passar por cima do 0. Ok? O que vem a seguir, 1-3, ok? Mesmo sem cartas, e nós podemos ver aqui algumas cartas para o 1-3, é o início de uma nova criatividade, portanto, um novo projeto. Okay? O 3 fala de novos projetos. Tu vens de trás com 1-2, ou seja, há uma parceria. Portanto, eu diria que houve até um consolidar entre ti, a espiral, o projeto, criou raízes. E agora sim, as coisas estão a surgir de uma forma diferente, de uma forma, peço desculpa pela expressão, não querendo, uma forma mais profissional. Não quer dizer que vocês não tivessem tentado fazer as coisas de uma forma profissional. Mas sim, há um profissionalismo que surge e extremamente diferente. Não é? Há uma forma de apresentação completamente diferente e isso é extremamente notório. E então, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos tirar uma carta para o 1 e vamos considerar estas também. Tá bem, vamos considerar todas as cartas. Ora, 1, sim. E o 3. E uma para o 3. Mais uma. Sim. Não devia ser uma carta para o 3, outra para o 7, outra para o 2, outra para o 1, outra para o 3? Pode e deve, está bem, só que a fase, como nós vimos numa leitura em que percebemos que há uma transformação, ok? Olhando para a data, o único momento da data em que vai haver uma transformação é no 0. Portanto, tudo o que está para trás do 0 já aconteceu, já se deu. Tá bem? Eu posso vir para trás e perceber até a data do 2, portanto 372, eu posso perceber o que é que aconteceu anteriormente. Tá bem? Mas isso só me vai falar de uma coisa passada. Tá bem? Porque olhando para a leitura percebe-se que estamos no momento exato da viragem, do volte-face. Então, o 1 surge com a torre. Tá bem? E claro, normalmente nós olhamos para a torre e dizemos logo, pronto, e vem o desmoronar, e vem o Urano dar cabo disto tudo. Eu não diria que é isso. Eu diria que eu olho para a torre e eu diria que há uma nova visão. Tá bem? Porquê? E agora temos que vir atrás. Porque quando eu venho de um 372, não há nada em termos energéticos que seja agressivo. Tá bem? Eu venho de um 3, venho de uma criatividade nova, venho do início de um projeto. Okay? Passo por um 7, é algo até muito espiritual, muito dedicado aos outros, está bem? Um 2 fala-me da união e da parceria, ok? Portanto, não há nada que me demonstre que vai haver
um corte, vá lá, uma destruição, um destruturamento. Aqui o que eu vejo é que vai haver uma nova mentalidade, novos pensamentos que irão amadurecer. Sai novamente a carta de 4 de espadas para o 3, que vai levar ou obrigar, eu até diria aqui, usaria esta palavra, vai obrigar a um repensar de todo o projeto em si, com o 3 a surgir com novas ideias. Okay? Portanto, sim, João, eu acho que isto continua a ter grande pano para mangas e acho que isto vai mesmo muito longe. O que é perfeitamente natural, porque se nós pensarmos, usando aqui um bocadinho a experiência e a maturidade de vida que todos nós temos, um projeto quando surge, ele vai sofrendo alterações. Nós vamos tentando melhorar, certo? Portanto, no fundo, o que as cartas estão-nos a falar também é um bocadinho dessa melhora. É esse melhoramento, essa tentativa de darmos um bocadinho mais e irmos um bocadinho mais longe. Ok? Sim. E a astrologia horária entra onde? Já vamos sair também. Tinha também. Nesse mesmo exemplo. A astrologia horária tem a ver com uma coisa que é o seguinte. É exatamente o horário em si. E isto porquê? Em termos de conceito. Está bem? Eu não vou falar nem tão pouco durante o curso, não dou noções sobre astrologia. Está bem? Posso de vez em quando dar um ou outro exemplo usando a energia de um ou outro planeta, de um ou outro conceito de astrologia, mas não ponho aqui o conceito de astrologia porque isso seria, não tirando o prestígio intelectual a ninguém, não é nada disso que eu quero, mas isso seria complicar um bocadinho mais as coisas. Era introduzir nova informação e seria complicar as coisas. E aqui o objetivo foi mesmo desmistificar e descomplicar. A astrologia horária entra em quê? Ok. O que é que nós nos apercebemos quando começámos lá para trás a usar este método? Começámos a perceber que, de uma dada maneira, não fugia muito à fotografia que nós tiramos ao céu com a tal história da roda da carta astral. Então começámos a perceber que, através da data de nascimento, nós conseguíamos praticamente traçar o trajeto, quase que o caminho de alma da pessoa, em que depois, casando com o mapa astral da pessoa, começámos a perceber diversas coincidências, ou seja, a informação casava completamente. Entrava totalmente harmónica. E começámos a perceber que, ao usar a hora, começou a casar também com os trânsitos. E quando eu consultava a carta astral da pessoa perante a pergunta e depois ia ver aquilo que o tarô me tinha falado segundo o método, casava na perfeição. Okay? Então, por isso é que começámos a usar a hora para perguntas e respostas mais objetivas, mais daquela pergunta cotidiana. Porém, quando a pessoa quer fazer um trabalho mais profundo, em termos de pessoa, em termos de personalidade, em termos de caminho, em termos de perceber quem é, em termos de acontecimentos mesmo também, então aí nós vamos à data da pessoa. Ou seja, a energia do número está fixa. É um bocadinho o conceito da astrologia, portanto, a fotografia que eu tirei no meu nascimento está fixa. A questão está depois como é que eu, neste fixar, vou lidar com a nova energia que vai sendo introduzida. Nova energia introduzida através de a simbologia das cartas é que ela me vai dizer. Não chega a tirar um mapa para a hora de... Não chega a tirar um mapa para a hora da pergunta. Okay? O mapa acaba por ser isto mesmo. Se eu agora fosse fazer isso, nestes 19 e 19, se eu agora fosse fazer isso em relação àquilo que o João me pediu, íamos perceber, está lá exatamente a mesma coisa, está bem? Porque no fundo, isto é assim, isto não há mistérios nenhuns. Basicamente isto é, tudo vai dar ao mesmo por caminhos diferentes. Tudo vai dar ao mesmo por caminhos diferentes. É uma questão, estamos a usar este método como qualquer outro método será... Eu não tenho a menor dúvida que qualquer outro método será fidedigno e que será certeiro exatamente como este método é. É uma questão só de, como é que cada pessoa se sente mais à vontade a usar a astrologia, ou outros usam o tarô, há outras pessoas que estão a usar este método que está a surgir agora. Portanto, não há aqui aquele conceito que este método é melhor que os outros, não, de maneira nenhuma, nem de longe nem de perto.
é mais um método. Também é mais um método que nós tentamos criar de uma forma simples e que pudesse estar realmente acessível a toda a gente, descomplicando aqui as coisas. Está bem? Porque nós estudamos astrologia e pronto, e tivemos o contacto com a numerologia também e com o tarot, e muitas das vezes deparámos, e tenho a certeza absoluta que toda a gente se deparou com essa dificuldade. Muita simbologia, às vezes a generalização daquilo que era a resposta da simbologia deixava-nos ali com aquela sensação de que havia algo mais para responder, havia algo mais para acontecer e que nós não estávamos a conseguir decifrar. Com este método, o que é que nós conseguimos perceber? Torna-se objetivo. Está bem? Não é objetivo a 100%, atenção, porque eu acho que até hoje não há método nenhum que realmente seja a 100%. Okay? Porque isso teríamos que contemplar todo o universo em si para conseguirmos ter uma resposta ali fidedigna, está bem? Mas, ok, aproxima-nos muito daquilo que irá ser a energia projetada e depois, claro, irá depender de cada um da forma como cada um lida com essa energia. Não é? Eu posso lidar muito bem com a energia da irritabilidade e alguém pode não lidar tão bem assim. Está bem? Porque vai depender como é que cada pessoa vai atuar. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer pôr alguma questão? Pronto, eu queria dizer que, de facto, acho bastante interessante esta perspectiva, na medida em que, no caso deste lançamento, me faz sentido a mim. Pronto, me faz sentido a mim as cartas que saíram. Por vezes, nestas questões do aleatório, vão sendo feitas leituras que nós dizemos pode ser, pode não ser, porque não são experienciadas. Como muitas outras coisas que não são experienciadas, penso que sempre nos deixam a questão: isto tem algum fundo ou não tem algum fundo de verdade? Porque todas elas nos parecem, se calhar, demasiado ao acaso. Ainda que há algumas semanas atrás aqui esteve a Marise, que falou também sobre o referencial de nascimento. E, ao falar do referencial de nascimento, apresentou um método diferente daquele que é, digamos, mais comum, que uma Mary Greer apresenta, que o Luís Resina também fala, e com os quais penso que muitas pessoas se vão identificando, mas ela apresentou um mais alargado. E a questão que eu também me pus na altura, e se calhar outras pessoas naturalmente, é: será então que isto faz sentido? Estamos aqui a juntar possibilidades, mas no fundo elas não fazem sentido ou entram em concorrência umas com as outras, não é? Qual é o método certo? Pronto, eu acho que para sabermos, se calhar, nestas questões qual é o método certo ou se eles têm algum sentido, teremos que investigar, vivenciar, investigar com alguma segurança. Eu penso que a segurança é imprescindível, não nos entregarmos um método que de facto não conhecemos e pôr-nos ali de peito aberto a aceitar o que possa vir dali. Porque pode ser muito arriscado, pode ser perigoso mesmo. Porque nestas questões de previsão, como estas previsões têm um impacto sobre a nossa vida, não são só uma possibilidade que nós olhamos com curiosidade: olha que engraçado, isto vai-me acontecer uma torre. Pronto, a torre para muitas pessoas seria uma coisa logo terrível. Olhamos para a carta, deixa-me aqui buscá-la, olhamos para esta carta, a queda, a destruição, etc., e achamos logo terrível. Se bem que é uma das representações gráficas da torre, que tem a ver com uma visão de uma época, de alguns criadores, neste caso o Sr. Waite e a Pamela Coleman Smith, mas não representam toda a história, toda a vida que a torre tem. Mas claro que quem trabalha com as cartas e com imagens tem que saber que a imagem também tem impacto no outro, senão não sabemos que ferramenta é que estamos a usar. Se usássemos outro baralho, se calhar podíamos ter uma torre muito suave, com outro nome até, porque eu relembro que no baralho francês chama a Casa Deus, ou a Casa de Deus, se quisermos traduzir assim, o que logo no soar é outra coisa, não é?
Portanto, o método tem que ser, quanto a mim, descoberto, vivenciado e com uma certa segurança. Eu aproveito porque fiquei um pouco chocado, confesso, pelo facto de hoje no Público ter vindo uma reportagem que questiona a astrologia. Pronto. Eu não acho mal que se questione, seja lá o que for. Acho correto questionarmos todas as áreas, termos as nossas opiniões, etc. O que eu não me parece tão bem é que se ponha uma opinião com uma verdade, e cá está as questões da torre. É muito curioso termos agarrado nesta carta tais questões da força do aleatório. Esta carta da torre, para mim, é basicamente uma carta de revelações. Às vezes nos abalam. Mas são revelações, são limpar de uma estrutura pesada, o abrir das coisas e o revelar. Ora bem, essas revelações, se calhar até, por exemplo, com um artigo que choca, pode levar a reações e pode levar a que as pessoas reajam e abram horizontes. Ou pode levar ao contrário, pode levar a que elas se afastem, porque podem levar pelo susto do lado da torre. Eu sou apanhado, não sei o que fazer perante as circunstâncias e não reajo bem. Hoje, quando isso aparece no Público, deixa esta questão de será que quando se ataca uma astrologia ou outra coisa qualquer, a medicina ou o que for, será que se tem conhecimento daquilo que se está a falar? Será que se procura? Pronto. Como está a ser dito, e é verdade, o que eu acho. Eu vou passar, já agora eu aproveito. Eu não acredito que esse comentário que foi feito no Público esteja devidamente fundamentado por uma razão muito simples. Nós, para reportarmos devidamente algo, temos que estudar em profundidade. E não me parece que o jornalista tenha tido tempo sequer para esse tipo de trabalho. Que é um trabalho que demora. Portanto, leva tempo a comprovar a eficácia da astrologia, como a provar o contrário. E não é 48 horas para escrever um artigo ou nem tanto, não é um jornalista que vai fazer isso. Em que é que ele se baseou? Quais foram os estudos que ele foi buscar? Por ele, viu por ele. Portanto, eu não acredito minimamente nesse artigo. Porque não me parece que seja um bom trabalho de investigação. Pronto. Mais uma vez também, no fundo, temos agora nós também direito a essa nossa opinião. E de facto, quando se fala sobre seja o que for, há muito risco. E sim, portanto, é claro que falar sobre astrologia haverá boa astrologia, má astrologia, bom tarô, mau tarô, boa medicina, má medicina. É bom saber onde é que está a boa e a má. E é difícil, e nos tempos que correm, em que existe, no fundo, esta época da informação, e a informação, de facto, hoje é muita, terapeutas são, se calhar, mais do que os clientes, se considerarmos terapeutas, orientadores, enfim, às vezes arriscamos a que sejam mais do que os clientes. É claro que estou, sem dúvida, aqui a exagerar, mas há, e ainda bem, quanto a mim, que há, por um certo lado, este sair das coisas, porque depois é um processo que realmente que terá que ser mais integrado, mais normalizado. E então talvez um desafio que eu vos ponho eu pus aqui a minha questão, claro que sou bastante suspeito e espero que sim, em ser eu a pôr a questão, porque estou aqui digamos, do lado de cá desta mesa. Mas gostava que alguém que quiserem arriscar, porque há sempre este fator de algum risco em tudo na vida, no sair da rua, no estar em casa, quem quiser pôr uma questão que não lhe seja daquelas muito complicadas, quando estamos a experimentar, vamos procurar áreas nossas que não sejam áreas muito sensíveis, que nos toquem, que nos possam fazer dor. Vamos experimentar, portanto, algo. Quem quer pôr aqui? Ali. Sim. Eu quero só salvaguardar que nestas leituras nós damos aquela que é a energia que vai estar presente, aquela que vai ser, o estímulo que vai estar presente, está bem? Eu quero salvaguardar isto. Depois temos sempre que contar com a personalidade de cada um, como é que cada um vai lidar com esta situação, está bem?
Como o João dizia há bocadinho muito bem, a torre para algumas pessoas pode ser a catástrofe e para outras pode ser representar o início do melhor período da vida deles. Portanto, vai depender muito de como é que cada pessoa vai receber esta notícia. E é óbvio que nós temos sempre esse cuidado de, ao vos transmitir esta informação, temos sempre esse cuidado. Nós não queremos destruturar, queremos dar-vos informação de tipo de energia com o qual vocês vão estar envolvidos, rodeados, que irão, no fundo, determinar algumas coisas, está bem? Ou irão, lá, influenciar-vos e levar-vos a tomar algumas decisões. É isto, está bem? Quem era a pessoa que estava a pedir? Eu não sei. Vamos pôr as coisas desta maneira. Uma das coisas que a ciência descobriu ao acaso, foi quase ao acaso, foi um programador informático. Descobriu aquilo que hoje lhes deram o nome de geometria fractal. Então, a geometria fractal, eu não vou aqui discutir o processo da geometria em si, não é nada disso, mas é no fundo a informação que ela nos trouxe. Então, basicamente, assim, de uma forma muito sumária, muito básica, muito arcaica até. Então, o que ela nos diz é que uma forma é sempre a imagem de si, ou seja, nós temos uma forma geométrica de um triângulo e se formos unindo aqueles vários triângulos, obtemos uma imagem. Então, eles começaram a perceber que a própria natureza é geometria fractal. Então, dá-nos a sensação de ser algo distorcido, tá bem? Mas é sempre a cópia exata da mesma geometria. No fundo, com os números passa-se um bocadinho a mesma coisa. Tá bem? Eu olhar para uma matrícula e ver um número, ou ir olhar para o relógio e tentar perceber o que é que o número me vai dizer, pelo método em si, nós testamos isso também. Pelo método em si, basicamente chegamos à mesma conclusão. Porque depois o que é que divergiu ali que nos levou à mesma conclusão? Foi o facto de há uma imagem que é fixa, que é os números, né? Há uma energia que está fixa, é os números, mas há outra energia que está fluida, que está, em movimento. Portanto, quando nós depois acabávamos por casar a informação que o tarot nos dava com os números, quer fosse da matrícula, quer fosse o horário, chegávamos exatamente às mesmas conclusões. Está bem? Portanto, não é tão importante se eu vou usar os números das matrículas, ou se vou usar mesmo uma data, ou se vou usar até um número que me veio à cabeça. A importância é de que maneira é que eu consigo uma fórmula de descodificar aquilo que me está a ser dito. Ok? E isso é o que acontece com o NCT. Hoje sentei-me aqui por acaso numa mesa que é o número 8. Pronto. Qual é que seria, se eu tirar uma carta, qual será a informação que eu posso extrair daí? Será que se pode fazer a experiência já agora? Porque o número 8 para mim é um número, eu gosto do número 8. É o carro. Pode. Ok, então temos o número 8. Então, de uma certa maneira, falando de uma forma generalizada, até porque não há nenhuma pergunta associada concretamente a... Então, pronto. A informação, ou talvez não.
Então, a informação que nós podemos ter é: o 8 já nos fala de uma estrutura concretizada. Está bem? Portanto, já há algo que foi construído, está estruturado. Eu vim do 1 destes inícios todos, eu passei por aqueles números todos, e no 8 eu finalmente consegui construir. Bem, eu finalmente encontrei-me, materializei. Está bem? Então, só que neste momento, o que é que o carro vem-me retirar um bocadinho dessa informação? Ou seja, o que é que ele diz? Ele vem-me dizer que, apesar de haver uma grande procura de materialização, de estrutura, de conseguir o objetivo final da criação em si, o carro vem-me dizer que eu ainda estou à procura. Eu sei o que é que eu quero, eu sei efetivamente o que é que eu quero construir, mas ainda não encontrei o recurso certo para o construir. Está bem? Portanto, fala um bocadinho disto. Ok? Ok, obrigado. Obrigado. Mais algo? Então nesta temos aqui um 9 que é fantástico. Mais alguém que queira? Ok, só um segundo. A matrícula do meu carro, que é um 41 ED36. Qual é a informação que o tarô me pode dar acerca do meu carro? É um 41 ED36. Quatro cartas, vamos lá então tirar 4 cartas. Eu já agora tenho curiosidade. E 4. Obrigado. Ok. Bem, então temos o rei de espadas, ok, para o 4. Então, olha lá, vamos transformar isto numa mini aula. Se eu tenho um 4 com o rei de espadas, isto pode se tornar harmónico ou não? Espadas, mental, ele é o rei da mente, certo? Parte racional. Exatamente. O 4 fala-me da forma como eu quero estruturar. Eu ainda não estruturei. No 8 eu já estou lá. Mas no 4 eu quero lá chegar. Eu começo... é a parte da minha vida em que eu quero criar coisas. Tá bem? No 3 eu tenho as ideias. A criatividade surge-me. E no 4 eu quero meter a mão na massa. Eu quero concretizar. Tá bem? Então eu tenho que fazer alguma coisa. É a mesma coisa que se eu penso em montar uma empresa, mas antes de eu ter a empresa, eu tenho que comprar as coisas, eu tenho que encontrar um espaço, eu tenho que registar a empresa, tá bem? Então, mental, pensamentos, raciocínio com o 4. É harmónico ou não? É harmónico. Ok? Eu vou considerar a harmonia por uma razão simples. Porquê? Porque a parte mental está a querer se estruturar. Está bem? Portanto, esta é a informação logo. Está bem? Então, isto diz-me que quando eu estou no carro, eu penso muito sobre a forma como eu vou estruturar as coisas. Ok? Eu vou conduzir e vou pensar como é que eu vou planear. Verdade? Sim. Ok. Boa. Fantástico. É harmónico. Para o 1, eu tenho o 4 de paus. Então, um 4 de paus fala-me de festa, momentos bonitos, momentos agradáveis, ação também, fala-me de fogo. Então, 4 de paus com 1 pode ser harmónico ou não? Pode ser harmónico. Ok. Então, temos harmonia em que eu vou raciocinar
Como é que eu me posso estruturar para ser mais feliz? Para ter inícios e iniciativas, é verdade? Iniciativas de tornar a minha vida mais simpática. Certo? Pronto. Ed eu não vou considerar, está bem? Mas vou considerar 3-6. Ok. No 3 surge uma carta da morte. Ok? Então isto diz-me o quê? Isto dá uma informação, especialmente porque é que eu no princípio vou a pensar em estruturar-me e vou a pensar como é que eu consigo ser mais feliz na vida. Porquê? No 3, que é a criatividade, que é os projetos. No 2, eu tenho uma união com algo. No 3, eu tento projetar essa união. Se me surge uma morte, quer dizer que, de alguma maneira, há uma energia constante à minha volta que não me deixa avançar. Não deixa que eu avance na minha criatividade, nos meus objetivos, nas coisas que eu quero alcançar verdadeiramente. Okay? Então eu tenho aqui uma tensão. Certo? No 6, eu tenho a Lua. Ok? Então, a 6 fala-me de quê? A 6 fala-me de harmonia, de família, toda a base familiar. Então, basicamente, eu não quero entrar aqui em grandes, e não vou entrar em conceitos íntimos, mas digamos que toda a parte emocional gera um certo medo. Portanto, então eu tenho a informação de que há algo que surge dentro da parte familiar, da forma como eu lido com, que não está bem visível. Não é visível, quer dizer, não é visível aos olhos das pessoas. Está oculto, eu não quero tocar muito nesse assunto. Então, gerando alguma segurança, então eu tento matar alguns pensamentos objetivos que eu tenho no 3 em relação a isto, e então eu tento no 4.1 dar a volta a isto tudo. Ok? Então, cada vez que entra no carro, é isto que anda sempre a passar. Ok? Okay? Então, aqui há só uma informação que eu lhe quero passar que é importante, que é assim, cada vez que entra no carro, você sai de uma harmonia, vai para uma harmonia, mas dessa harmonia vai para uma tensão. Ok? E isto pode gerar o quê? Isto pode gerar aquela sensação de que, estranhamente, tenho carros em cima de mim e eu nem os vi. E apanho alguns sustos. Certo? Certo. E de vez em quando apanho estes sustos e cuidado, está bem? Vamos sempre recordar e lembrar que não são os números que estão a ditar a energia, são os números casados com a energia que depois é complementada pelo tarot, está bem? O que quer dizer que provavelmente daqui a um dia ou 2 dias ou 3 ou um mês eu alterei algo dentro de mim e da forma como eu, ou mesmo ainda hoje, porque consciencializei isto, eu entro dentro do carro e modifico essa minha atitude, está bem? O padrão. E se eu conseguir mudar isso, provavelmente eu passo a ter menos sustos. Okay? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Por essa ordem de ideias, se é para si o 9, para mim, eu estou a vê-lo aqui como 6. E se eu tenho a mesa aqui atrás, eu olho para ela e vejo 6. Por qualquer dos lados eu vejo 6. Isso é outra história. Ora bem, posso tirar uma carta. Isto é quase como que brincar à sincronicidade de Carl Jung. É óbvio que o universo está sempre. O universo, isto é, a vida em si, está-nos sempre a transmitir mensagens e tudo pode ser uma mensagem. O João há bocadinho dizia a leitura nas folhas do chá, ou se alguém se especializasse em leituras de paredes de casas, provavelmente diria de coisas, está bem? Portanto, o que eu posso tentar perceber é, a um dado momento da minha vida, eu encaixei aqui, entre 2,6, ok? E posso tentar perceber o que é que isso me pode dizer, ok? Então, vamos pôr 6,6, 6,6, e vou-lhe pedir para tirarmos 2 cartas, pode ser?
sempre essa relação. Sempre. Então, estabelecer essa relação é porque, como eu disse, o número é uma energia fixa. Portanto, dá-me energia presente. Ou seja, ela diz-me o meu interior, onde é que ele está neste momento. Está bem? A informação das cartas é o que vai complementar e vai dizer-me de que maneira é que esta minha parte fixa lida com a energia do 6. Está bem? Então, a primeira sai-me a Imperatriz. Ok? Para o primeiro 6. Então a Imperatriz fala-me, falando-me o 6, especialmente de família, de bem-estar em termos de união, de harmonia. Ok? Então, nesta Imperatriz diz-me que é uma pessoa que, não sei se é casado, se não, mas se não é, quer ser casado, quer uma família. Há um chamamento, está bem? Eu não estou a dizer que isto é algo, cuidado com isto, com esta informação, está bem? Eu não estou a dizer que isto é algo que a pessoa tem como personalidade. Estou a dizer é que é uma energia que está à volta da pessoa neste momento, está bem? Portanto, dentro daquilo que é a parte familiar do meu amigo, neste momento há uma energia até inclusive de fertilidade, portanto cuidado, se não quer ser pai, ok? Se não quer ser pai, vamos lá pensar nisso com calma, porque eu se fosse outra pessoa e se fosse um bocadinho mauzinho, eu dizia-lhe assim, olha, prepare-se porque vai ser pai. Não, estou a brincar, mas seis imperatrizes, isto é quase não certa. Não, mas ok, o que é que podemos também perceber? O 6 também pode falar da forma como eu me sinto em comunidade, está bem? Com as pessoas, me sinto também em sociedade, está bem? Porque o 6 fala, a família não é só o pai, a mãe, os irmãos, a família é também aquilo que eu considero uma família, os meus amigos, o meio onde eu me envolvo, está bem? Então quer dizer que nesse meio há uma fertilidade, há uma prosperidade, há até inclusive um bem-estar, está bem? Porém, ao mesmo tempo, sai-nos a carta 5 de copas, ok? Diz-nos que esse meio familiar, de vez em quando, imprime alguma tristeza. É como se eu não conseguisse, ou as pessoas não consigam perceber-me e perceber o meu potencial na totalidade. É como se eu tenho muito mais para dar, bem, e no fundo, as pessoas não conseguem perceber isso. E eu acabo por não dar na totalidade daquilo que eu sou. Está bem? E isso leva-me muitas das vezes, eu não diria magoado, mas há um certo ressentimento e eu recolho-me. Okay? E em algumas alturas, como eu sei que as pessoas não vão entender, não vão compreender, então eu opto por não falar, por não dar na totalidade. E isso às vezes provoca-me uma certa tristeza, ou uma certa nostalgia até. Está bem? Ok? Obrigado. Mais alguém? Uau! Diz, João, querias... Pronto, de facto o que eu queria aqui basicamente é reforçar e dar, ainda há mais uma pessoa, pronto, reforçar como estavam a falar esta importância da utilização do aleatório. Se calhar há um outro aspecto que eu também considero muito interessante quando abordamos estas temáticas, que é o desbloquear das situações, pronto. E isso não depende só das cartas ou só dos números. Depende, quanto a mim, da sensibilidade, do conhecimento, da sabedoria de quem faz a leitura das coisas. Portanto, eu acho que isto é importante. O artista, eu gosto muito sempre de fazer comparações com a arte, e temos ali ao fundo o Zé Abrantes, que vai estar cá na próxima semana a falar mais desses lados da arte, mas a arte não é a ter canetas, pincéis e tintas.
e saber colocar lá e saber como é que é, misturam-se cores e faz. Não, é ter disso um poder especial usado com essa técnica, mas com a sabedoria. Portanto, digamos que pessoas como um Picasso e tantos outros, pronto, eu gosto do Picasso, se calhar foi por causa disso, neste momento me veio. Mas não são pessoas apenas que sabem, que conhecem as tintas, não, são pessoas que tiveram sensibilidade para comunicar através, para sentir, para comunicar, para se ligar com os outros, naquela época também, e não só, porque aqueles que ultrapassaram a época ficaram. E com tarot, numerologia, até astrologia, o que for, medicina, essa capacidade de estar a utilizar uma ferramenta e estar com o outro, não é? Porque se formos ver, sei lá, desde a mecânica até à medicina, com as diferenças que têm, porque têm. Mesmo na mecânica, mesmo se vamos à mecânica e dizemos isto é mecânica, não é bem assim, porque se levamos o nosso carro, que é um objeto muitas vezes de estimação nosso, a um mecânico, não queremos ver tratado só com a parafusada aqui, um tirar da colar, um substituir uma peça. Há algo mais, há um cuidado, há uma expressão que aquele mecânico tem que nos dar de volta e às vezes é bastante profundo e digamos que os mecânicos têm muita importância também na nossa saúde mental e na nossa saúde, se calhar, física, no nosso bem-estar. Se calhar acabamos por convencionar na nossa cultura que certas coisas não têm, outras têm, isto e aquilo, mas tudo tem, tudo está nesta interligação, todos contribuímos para o bem-estar, não há os que são inúteis e que fazem coisas sem interesse, de segundo plano, e os que não fazem, quando nos servem uma boa refeição, não só nos estão a dar alimento, mas da maneira como o estão a fazer, estão a ajudar-nos a fazer a digestão desse alimento, ou a indigestão, porque para certas pessoas, como o médico receita, mas o cliente vai tomar os medicamentos ou não vai. Se não gostou do médico, não toma, ou reduz, ou não toma, pronto. Portanto, isso é o que faz realmente a diferença num trabalho qualquer que seja, e este também. Pronto, esta sensibilidade, apropriarmos-nos de uma ferramenta e usá-la de acordo com uma sabedoria que vai para além da própria ferramenta, é ajudado e se calhar ajuda-nos, o próprio tarot ajuda-nos também pelos conteúdos que tem a crescer, a desenvolver, a descobrir a vida, claro que ajuda, é um livro também, mas a nossa sabedoria ao mesmo tempo vai sempre para além, é um crescimento constante. Okay? Quem é que tinha então uma pergunta? Então eu vou até aí, só um segundo. Eu preciso sempre aqui fazer estes ajustamentos de máquinas, que aí está, quando trabalhamos com várias coisas. Se for possível, o 666, qual é o significado dos 36? Portanto, o significado dos 36. O significado dos 36 num sentido de um convite geral, o generalizado, portanto, o 666 do coletivo, é isso? Ok, uma forma coletiva, muito bem. Então, permite-me que seja eu a tirar as 3 cartas, posso? Então, vamos lá, eu assumo agora aqui num instantinho. A perceber. Olha, posso lhe dizer que neste momento o coletivo terá alterado o 666 da besta para a paz e o amor. Ok. O que também faz sentido. Na primeira carta sai a Rainha de Copas. Na segunda carta sai o Pajem de Ouros. E por fim, o 7 de Ouros.
Se nós nos ligarmos ao número 666, tendo aquele conceito bíblico, o número da besta, o número do diabo e por aí fora, certamente que aí seria algo bem diferente em termos de leituras. Se nós ligarmos isso ao NCT, o que ele vai buscar é a forma como é que os 6, os 3 6 se relacionam com. Está bem? Não tanto em aquilo que as pessoas acreditam, mas a forma realmente em como é que eles se relacionam. Por isso, eu tiro-lhe o chapéu, agradeço-lhe imenso, porque olha, foi coisa que nunca me tinha passado pela cabeça e realmente é gratificante, é bonito de se ver que determinadas ideologias não têm fundamento nenhum naquilo que é o universo em si, vá lá, a conspirar dentro desta matriz. Então, o primeiro 6 sai para a Rainha de Copas e fala-me, acima de tudo, se o 6 me fala de família, obviamente a Rainha de Copas é a senhora da família, não é? Não poderia haver melhor carta do que a Rainha de Copas para representar o lado maternal daquilo que é a família ou daquilo que era suposto, né? Ou daquilo que a sociedade espera de uma família, certo? Da mesma maneira em que novamente o mesmo 6 volta-me a falar de família e então diz-me, ok, a família é suposto preparar-me para o mundo material, o Página de hoje. Okay? A família é suposto dar-me ensinamentos, dar-me apoio, explicar-me o que é o mundo lá fora, na sociedade em que estamos inseridos, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou me desenvolver em termos da matéria. Portanto, e é suposto realmente, porque é óbvio que há pessoas a crescerem sem família, mas sejam os valores que forem, o que é certo é que cada um de nós busca esses valores onde quer que seja. É? Então, sim. 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 Eu já lá vou. Eu estava aí para um conceito mais simples, mas eu já lá vou. Sim. Há uma profundidade maior, sim. E, por fim, o 6 fala-me novamente, numa fase mais adulta, da forma como eu vou conseguir eu próprio gerar essa família. É? Eu próprio criar o ambiente do 6, a sociedade. Os recursos para que eu próprio possa dar início a uma família. De uma parte mais profunda, quer dizer que usando agora o número como aquele conceito bíblico, né? Aquele conceito mais apocalíptico, se realmente o coletivo está assim, eu tiro-lhe o chapéu, vá lá, eu não vou dizer que duvido, mas vou dizer que acredito que o coletivo esteja a fazer um esforço para isso. E realmente demonstra que há um esforço da parte da natureza, até do próprio planeta, da consciência do planeta, das pessoas, de algumas pessoas, eu não diria todas as pessoas, de algumas pessoas que estão a querer imprimir esta energia da bondade, do amor, esta energia emocional em que as pessoas estão a querer acreditar que somos capazes. E aquilo que me é dado a entender é que isto irá surtir os seus frutos. Vamos ter que esperar um bocadinho para perceber se os frutos que vão dar em termos materiais, porque são frutos que se vão materializar e no 7 de ouros há realmente a materialização, há o crescimento da semente. É? Então vamos ter que esperar um bocadinho, porque neste momento ela não me diz para que caminho é que vamos levar. Diz-me que a semente vem de uma carta de compaixão, de amor, de maternidade, de suporte até também. A questão é, ok, o que é que cada um de nós, o que é que a humanidade vai fazer com essa semente? Eu acho que vamos ter que esperar um bocadinho. Mas já é muito bom perceber que o coletivo, enquanto número, vá lá, um bocadinho mais apocalíptico, que tenha mudado a sua consciência à volta disso. É o 7, sim. Claro. Claro. Só um segundinho. Já agora. Estas cartas
dão um sentido mais profundo, no sentido de se aproximar do 999. Hoje, de facto, nós estamos a passar de uma consciência para outro estado de consciência diferente. E esse estado de consciência está na iniciação do 7. Mas a mãe está por trás disso tudo. Não é? E agora é preciso que isso aconteça. E a família não precisa já só. Isto é um bocadinho duro aquilo que eu vou dizer, está bem? Mas pronto, eu hoje queria evitar um bocadinho esse meu lado que caracteriza dentro dos comentários da espiritualidade que eu tenho, porque às vezes são demasiado chocantes. Mas o 666 falando do 666 e dizendo o 666 representa a besta, realmente está a representar a besta daquilo que é a comunidade familiar. Porque se nós pensarmos em conceitos concretos, família, ou sempre, eu fiquei sem voz. Caramba, já me tudo. Ela representou sempre a castração. Portanto, se queremos ir realmente mais fundo ainda, ao olhar para o 666, tendo a noção de que o 6 é a família, basicamente aquilo que nos estão a dizer é a besta, e atenção que eu não tenho nada contra conceitos de sociedade e os regulamentos de sociedade, e acho muito bem que a sociedade exista e que, vá lá, crie normas, porque as pessoas são perfeitas. A maioria das pessoas são animalescas e precisam mesmo de regras. Portanto, e não estou a tentar ofender ninguém, é a natureza do ser humano, ponto final. É algo que todos nós, eu continuo sem som. É um lado mais instintivo do ser humano. E o 666 vem exatamente falar-nos sobre isso. Vem-nos falar dessa castração, tá bem, que a família nos faz. E torna-nos umas verdadeiras bestas. Que é para quem está lá em casa. Tem a ver com renovação. O grego isso está lá. Agora, é preciso que de facto nós tomemos essa consciência, que é esta consciência que nós estamos a passar, é uma consciência do absoluto, do invisível, daquilo que não é palpável, aquilo que nós temos que mexer e queremos mexer e dizer não é nada disso. Temos que nos transcender a nós próprios. Por isso, essa carta, o 6 já por si, já tem um simbolismo muito forte e muito dinâmico, no sentido de aproximar-se para o 7, para a transição. Quando a gente faz as iniciações, é no 7, é 4 e o 3, não é? Que se juntam, na matéria e o espírito. E é precisamente isso. O 6 só está a representar isso para a humanidade. Então, se juntarmos o 6, o Apocalipse não existe. Existe a transformação e a purificação. Fantástico, obrigado. É isso mesmo, eu concordo plenamente com tudo aquilo que disse, sem dúvida. Mais alguma pergunta? É que eu não vou querer entrar por aqui porque também não teríamos tempo. Sim. Tenho aqui 3 pessoas, deixa-me só. Eu já lhe passo a palavra. Está bem. Os que estão em casa. É só o seguinte. Eu não tenho relação nenhuma com números. De uma maneira assim, posso-me gabar de só ter tido uma única vez um suficiente em matemática e já me esqueci completamente como é que se fazem contas com parcelas e divisões e tudo mais. Portanto, sou o mais
agreste possível a essa questão. Agora há uma coisa engraçada que é, muitas vezes eu dou comigo a pensar nos números 3 e no número 7, sempre nesta ordem. 3 e 7. Não é 37, é 3 e 7. Essa foi a primeira, certo? Uau! Inevitavelmente, acredito que o seu professor de matemática realmente lhe tenha dado muitos nãos suficientes. Porque o meu amigo, segundo aqui as cartas, é uma pessoa extremamente introspectiva. Não é? É uma pessoa de grande profundidade emocional. E os números são muito racionais. Então temos, para o 3 temos o carro. O que quer dizer-me que o seu intelecto, o seu espírito, está em movimento. Bem, só que é um permanente movimento e eu diria até que neste momento, como é que se chama? O José. Eu diria que o José neste momento está numa busca profundíssima daquilo que é o interior. Olá, eu arriscaria, porque atenção que eu vou sublinhar, eu arriscaria porque eu não faço isto, eu não faço afirmações, mas eu arriscaria a dizer até numa busca espiritual do que é este conceito de ser-se algo, ok? E porque para a carta do 7 sai o 5 de copas, tá bem? E nesta leitura o tipo de energia que é imprimida é exatamente isto. Há uma busca profunda e uma procura permanente de respostas em várias direções, nunca se deixando levar por uma só conclusão, mas esta busca profunda de como é que conseguimos dar a volta. Como é que se consegue dar aqui a volta a este eu? O que é isto da espiritualidade? O que é isto do interior? E eu diria que está numa fase dessa procura permanente. Bem, não sei se vai muito ao encontro, okay? Porque é algo muito forte mesmo. Parabéns. Okay. Mais alguém? Eu tinha visto outras pessoas a levantar o dedo. Sim, força. Então é o seguinte. No meio desta confusão toda, que neste ambiente onde nós andamos, esta crise toda, já há uns tempos para cá tenho perguntado a algumas pessoas um pormenor. Já perguntei a Luís Resina, já perguntei a José Manuel Lamas, já perguntei a uma série de pessoas o que é que se faz sentido ou não faz sentido o facto de 2014 ser o ano em que se completam 40 anos após a Revolução. E o 40 é a quarentena. Os 40 anos do deserto, os 40 dias de Cristo no deserto. Portanto, como é que é lido, como é que é possível ler agora sobre esta perspectiva? Ok, uma das coisas que nós temos que sempre... Atenção, no NCT, eu volto a frisar isto, nós nunca reduzimos números. A leitura é sempre corrida, está bem? Então, se nós fizermos uma leitura corrida no 40, okay, o que é que nos vai surgir? Vai-nos surgir a tentativa de uma estrutura que cai no vazio. Portanto, faz todo o sentido os tais 40. Está bem? Se nós vimos desta maneira. 2014. Ok, vamos ver então, vamos
puxar aqui a primeira carta para o 2. Okay, vamos puxar aqui uma carta para o 0. Uma para o 1. Outra para o 4. E vamos ver o 40 também, o que é que ele nos vai dizer. Nesta perspectiva 2014, face a Portugal. Ai, caramba, está difícil. Ok. Bom. Para o 2 sai a carta do julgamento. Ok. Para o 0, a carta do mágico. Para o 1, a carta da força. Para o 4, 2 de copas. Para o 4, novamente, aqui estamos a falar do 40, temos o 4 de paus. E para o 0, temos o pajem de paus. Paus. Valete de paus. Então, a primeira coisa que eu vou tentar perceber, porque aqui vai ser importante isso, é a carta de julgamento com o 2 é uma carta, é um tipo de energia que ao unir-se ganha força ou perde força. Okay? Vamos tentar perceber se isto é um mais ou se é um menos. Se ela ganha ou se ela perde. No fundo aqui, eu tenho o julgamento, eu tenho o despertar. O despertar é algo individual, nunca é algo conjunto. Eu posso despertar ajudado por outra pessoa, mas é uma coisa minha. É íntima. É uno. Então ela aqui não vai ter muita força. Bem? Ela aqui vai receber um menos. Porém, o 2 com o julgamento torna-se harmónico. Ok? Porque há uma união de algo que me leva a despertar para algo. Que eu ainda não sei o que é, eu ainda não fiz o resto da leitura. Está bem? Então eu tenho aqui uma harmonia. O 0 com o 1 é algo que me vai dar força. Porque se eu do 0, se eu tenho um mágico lá, bem, então basicamente é como se me tivessem a dizer, ok, entregaram algo a Deus vazio, agora ele criou. Certo? Então eu tenho mais. E o 0 com o mágico vai ser novamente harmónico. Ok? No 1 eu tenho a força. Então, se eu no 1 eu inicio algo, eu dou movimento a algo, se eu começo a movimentar algo, logo a ser-me pedido o desgaste, a luta, o ter que... Umas situações que eu não sei quais são, eu sei que a carta da força normalmente fala do nosso ego, mas nós aqui estamos a fazer uma leitura completamente diferente, está bem? Portanto, vamos pela energia que a carta me dá, que é força, é luta, é ter que lutar contra algo para que possa haver um início. Então, mais uma vez, eu perco aqui e tenho menos. E aqui eu vou ter uma tensão. Se eu iniciar algo, eu vou ter que usar energia, eu vou ter que lutar para iniciar esse algo, eu vou ter uma tensão. Não é? A gente já vai fazer a leitura corrida. Então, no 2 de copas, eu estou, no 2 de copas com o 4, eu estou a tentar fechar um acordo. Eu vou tentar fechar um acordo, eu vou tentar criar uma parceria para criar uma estrutura. Okay? Ou seja, de uma certa maneira, eu aqui já posso começar a fazer uma leitura, eu venho de uma luta em que consciencializo que ou eu me uno a alguém e há ali uma união e começamos a estruturar, ou isto vai dar mal. Isto vai correr muito mal. Bem? Então aqui vamos ter um mais. Okay? E vamos ter novamente uma harmonia. Porém, temos uma situação em termos de energia. Menos com mais, José? Dá menos. Mais com menos, dá menos novamente. Menos com mais,
dá menos novamente. Portanto, logo à partida, no início de 2014, vai ser sempre um tipo de energia que não vai ser fluida. Ok? Vai ser sempre uma energia que vai ser, vou usar esta expressão, vai ser arrancada sempre a ferros. Está bem? É quase como se eu tivesse que andar sempre a meter ginseng cá para dentro do corpo, que é para ele continuar a funcionar. Está bem? Pronto. Porém, em termos de, combinação das energias, eu tenho uma harmonia com outra harmonia. De uma harmonia eu passo para uma tensão. Então, harmonia com harmonia eu tenho harmonia. Harmonia com tensão eu vou ter tensão. Tensão com harmonia eu volto a ter tensão. Então, isto quer-me dizer que no início do ano vai-se acreditar que está tudo muito harmonizado, está tudo muito bem, e repentinamente vai começar a surgir a tensão. A tensão vai começar a surgir no 1 com a força, porém há toda uma ilusão por detrás, em que iniciamos o ano a achar que abrimos a consciência para outras coisas, a achar que estamos estimulados. Vamos imaginar que estaríamos a falar sobre economia. A achar que estamos em crescimento, a achar que vamos para o crescimento, está bem? A achar que vamos conseguir fazer magia com o mago, e de repente, ok, vai acontecer aí qualquer coisa que nos vai voltar a pôr os pés na realidade. Vai-nos trazer de volta à realidade. Está bem? Ok, isto é um bocadinho a realidade portuguesa neptuniana que anda sempre aí a sondar as nossas cabeças, as ilusões que nos criam, e depois de vez em quando caímos na realidade. E 2014 vai provocar isto. Digamos que vai haver depois uma necessidade de criar parcerias. Não faço a menor ideia se será com parcerias com a União Europeia, se será com países, se será com quem for, ou será com o próprio país em si. Mas vai haver essa necessidade, e Deus queira que este 2 de copas com este 4 represente um verdadeiro despertar das pessoas, um verdadeiro acordar. E já agora deixem-me só abrir aqui um parênteses, porque é a parceria, é quase o casamento, é a alma gêmea praticamente, está bem? Há algo que eu tenho presenciado aqui em Lisboa, que é uma inércia. Há uma inércia, e eu tenho visitado outras cidades, e tenho percebido que outras cidades, nomeadamente Leiria, Coimbra, Viseu, eu tenho ido mais para norte, não tanto para sul, mas tenho percebido que nestas cidades há uma motivação da parte das pessoas de tentarem dar a volta à situação. Não estão de braços cruzados. Elas baixam preços, elas inventam, elas criam, elas fazem. Ou seja, há aquele queixume habitual do nosso povo fantástico, está bem? Mas há uma tentativa de realmente se dar a volta. O que eu não tenho visto isso em Lisboa. 2014 apresenta um somado a 7, iniciação. Então, o ano que vem nós vamos ser todos iniciados. Temos um ano de iniciações. Então, aqui o nosso, como é que se chama? Aqui o Fernando estava a chamar a atenção para algo que é importante, é que ele diz, a soma de 2014 dá 7 a iniciação. A questão, Fernando, honestamente, é que nesta altura do campeonato eu não sei para que tipo de iniciação é que iremos partir. Se iremos partir para um tipo de iniciação em que vamos todos consciencializar que vai tudo para o meio da rua viver, eu estou a brincar, ou se realmente vamos ter uma nova postura, porque as iniciações, nós tendemos sempre a acreditar que as iniciações são sempre para uma consciência e que nesse despertar de consciência pegamos nessa informação e fazemos algo útil disso. Eu tenho presenciado algumas alturas em que as pessoas pegam nesse conhecimento, nessa nova consciencialização e fazem exatamente o uso contrário. As iniciações mais importantes que nós fazemos são aquelas que fazemos interiormente. Nem nós sabemos que estamos a passar por essas iniciações.
Agora, se nós queremos materializar as iniciações, nós começamos a pôr a nossa parte intelectual, a nossa parte racional, e já não vamos entender o que é a iniciação. Por isso é que o ano que vem vai haver iniciações internas e cada um irá despertar de acordo com a consciência que tem. Porém, eu volto a acrescentar outra coisa, João, Fernando, que é assim, aquilo que eu mais tenho presenciado, tá bem, ao longo dos meus anos como terapeuta e como formador, e essencialmente nesta viragem que houve, foi, as pessoas não estão preparadas para iniciações. Isto é duro de se dizer, é difícil, mas mesmo as interiores, o que eu mais tenho assistido em consultório é pessoas completamente perdidas, porque há consciência realmente de algo novo, mas como não foram preparadas para esse algo novo, então o que é que eu faço com isto? Que medo. Claro que é. Mas é precisamente isso. É quando nós estamos perdidos é que vamos procurar as iniciações internas. Porque quando nós estamos bem, nós nem ligamos, não é? Por isso as iniciações é que têm que ser internas e a pessoa nem tem que saber mais ou menos o que está a passar. Porque isto passa-se a nível da alma. E a alma que está em jogo. Aqui, neste momento, no ano de 2014, as iniciações internas do ser humano, em que ele tem que transcender-se a si próprio. Agora, ele muitas vezes tem que andar caído no chão, tem que ser um vagabundo para estar essas iniciações. Eu concordo plenamente, não ter uma vírgula daquilo que o Fernando disse, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Fernando. Eu até sublinho e assino por baixo, está bem? Até porque, mas eu volto a dizer, há toda uma diferença entre realmente haver uma iniciação, um despertar, vamos lhe chamar de despertar, se calhar torna-se mais fácil para algumas pessoas que possam estar lá em casa também a ouvir. Há toda uma diferença entre despertar e eu estar preparado para esse despertar e esse despertar ser algo realmente muito, muito válido, construtivo, entre o despertar em que está a ser, eu não queria usar a palavra destrutivo, mas está a ser complexo, está a ser uraniano. Está a ser uraniano. E está a ser difícil para as pessoas. Eu vou fechar. Tenho tempo para o 40 ou ainda não? Já vou no 42. Até 43. Está bem, pronto, então estamos fechados. Muito bem, eu peço desculpa. Então, da minha parte, obrigado a todos. Eu já passo ao João. Vocês foram pessoas fantásticas. Obrigado. Lançaram-me aqui alguns desafios. Espero podermos ter a oportunidade de nos encontrarmos noutras alturas. Está bem? E desejo um bom regresso a casa sem sustos. Está bem? Pronto, ótimo, fantástico. Ok, fantástico. E um abraço para vocês. Obrigado a todos. Eu queria também, deixem-me só aqui fechar, espero, os aplausos para o Daniel e para a Sandra são sem dúvida nenhuma merecidos. Eu creio que ficaram a ter uma boa noção do que é realmente este método e experimentaram um pouco o que eu acho que é importante. Porque estas coisas é tal questão. Se nós só pensamos nelas, se nós só as imaginamos, não estamos de maneira nenhuma a vivenciá-las. E vivenciar as coisas é extraordinariamente importante. E experimentá-las, vivenciá-las e investigá-las. O desafio que eu deixo aos investigadores é que investiguem, não é que usem preconceito. Porque o preconceito é fácil. Nós já trazemos, já o fizemos, é fácil. Pronto. Continuem e que digam também, obviamente, esses investigadores o que é bom e o que é mau destas coisas, porque também precisamos de saber. E eles contribuem, as pessoas que realmente são cientistas e que investigam, contribuem para o crescimento, sem dúvida, quando o fazem também de uma forma honesta, dão-nos uma grande riqueza. Pronto, fica aqui o desafio da Casa de Tarot de continuarem connosco em várias outras oportunidades, sempre às quartas-feiras estaremos aqui. Vão estar aqui, claro, connosco outra vez, sem dúvida, e mais outras vezes, porque
o que interessa não é só salpicarmos as coisas, mas irmos pouco a pouco aprofundando. Portanto, obviamente que haverá novidades e haverá pessoas que vão continuando sempre a voltar aqui. Portanto, agradeço-vos. Estejam cá connosco, estejam em breve, tanto os que estão aqui como os que estão do outro lado a assistir-nos pela internet. Voltem sempre e participem, sejam polémicos. Só peço é que não sejam agressivos. Há diferenças entre a agressividade e a polémica. Portanto, até breve então. Obrigado.